Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Concluindo o nosso mini curso de Entity Framework Core, nesta semana eu vou apresentar o recurso Data Annotations e mostrar como sobrescrever as convenções usadas pelo Entity Framework Core usando este recurso. As anotações de dados ou Data Annotations são um conjunto de atributos que permitem realizar a configuração e a validação dos nossos modelos. Com esses atributos, nós podemos fazer algumas das configurações que a Fluent API também suporta, mas não todas. Para usar Data Annotations, nós temos que decorar as classes ou as propriedades com atributos que são uma espécie de tag que colocamos na classe ou propriedade para especificar um metadado. Para poder usar os atributos da Data Annotations, nós temos que referenciar os seguintes namespaces: System Component Model Data Annotations e System Component Model Data Annotations Schema. Outra coisa muito importante é lembrar que o comportamento desses atributos ele pode variar dependendo do provedor do banco de dados usado. Os exemplos que eu vou mostrar aqui usa o provedor do SQL Server. Então vejamos quais os principais atributos Data Annotations. Eu vou iniciar com o namespace System Component Model Data Annotations Schema. Nesse namespace nós temos os seguintes atributos: o atributo Table, que indica a tabela e ou o esquema para qual a classe será mapeada. Então isso aqui é aplicado a nível de classe. Column indica a coluna do banco de dados para a qual a propriedade será mapeada. Foreign Key define a propriedade que é usada como chave estrangeira no relacionamento. Database Generated, ele vai especificar como o banco de dados vai gerar os valores para a propriedade. Existem três valores que podemos definir: Computed, Identity, que é o mais utilizado, ou None, quando nós não queremos que o banco de dados gere nenhum valor quando os dados são incluídos. O atributo NotMapped, ele vai excluir a classe ou a propriedade do mapeamento para o banco de dados. E o atributo Inverse Property vai especificar o inverso de uma propriedade de navegação. Vejamos agora os atributos do namespace System Component Model Data Annotations. O atributo Key, ele vai indicar uma ou mais propriedades com uma chave primária. Lembrando que se eu quiser definir uma chave composta, eu tenho que usar a Fluent API. Data Annotations, até o momento, não suporta a definição de uma chave composta. Timestamp especifica o tipo de dados da coluna no banco de dados como Raw Version. Concurrence Check, isso aqui é utilizado para controlar a concorrência. Ele vai especificar que a propriedade está incluída nas verificações de simultaneidade ou concorrência de dados. Required vai especificar que o valor da propriedade é obrigatório. Max Length define o comprimento máximo permitido no valor da propriedade, geralmente string ou array. E string length vai definir o tamanho máximo permitido do valor da propriedade, string ou array. Então agora vamos ver um exemplo prático de Data Annotations funcionando. Eu vou abrir o Visual Studio 2017, onde eu tenho um projeto Netcore do tipo console, onde eu já defini as referências ao Entity Framework Core e ao Entity Framework Core Tools. Observe que já estamos utilizando a versão 2.2 do Entity Framework Core. Então nós temos também definido uma classe de contexto, onde eu definia o provedor do banco de dados que eu estou usando, que é o SQL Server, e a string de conexão, onde eu estou usando o nome do banco de dados como ABDB. Então agora vamos supor que você recebeu como tarefa realizar a definição de uma classe produto, que deverá ser mapeada para o banco de dados com os seguintes requisitos. Eu vou abrir a classe produto como você a recebeu. Você já tem o código inicial e você deve seguir os seguintes requisitos para fazer a definição da sua entidade de forma que esses requisitos sejam aplicados à respectiva tabela quando ela for gerada no banco de dados. Você tem uma classe produto e quando ela for mapeada, ela deve ser mapeada para uma tabela novos produtos no esquema admin. Na propriedade código, ela tem que ser a chave primária. A propriedade nome, ela tem que ser obrigatória, com tamanho igual a 80
e tem que mapear para a coluna nome e produto. A propriedade de descrição deve mapear para uma coluna obrigatória com tamanho igual a 200. E a propriedade for stock não deve ser mapeada para uma coluna na tabela. Além disso, você tem que incluir uma propriedade aqui que seja mapeada para um campo que vai controlar a concorrência. Então, essa é a tabela e esses são os requisitos que você deve seguir. Você vai usar Data Annotations e a primeira coisa que você deve fazer é ver como esse código atual, como que ele vai gerar a tabela no banco de dados. Para isso, eu vou abrir aqui o gerenciador do console aqui e vou aplicar a migração inicial. Vou dar um add migration inicial. Nesse código, para ver como que ele vai gerar o script, ó, ele já começou dando um erro. Eu vou aumentar um pouco aqui para a gente ver o erro. Ó. A entidade produto requer uma chave primária. Como eu não defini nenhuma propriedade que siga as convenções, como produto ID ou ID, o Entity Framework Core não sabe definir a chave primária. E eu quero que a chave primária seja a propriedade código, que mapeia para a coluna código. Então aqui eu já vou ter que usar Data Annotations. E aqui eu vou definir o atributo key. Os atributos Data Annotations eles são usados entre colchetes. Então eu vou definir key. Observe que ele está solicitando que eu inclua uma referência ao namespace System Component Model Data Annotation. Então agora essa coluna com o atributo key do Data Annotation vai ser mapeada com uma chave primária com o nome código, sobrescrevendo as convenções. Então retornando ao meu console aqui, eu vou limpar e vou aplicar novamente a migração inicial. Agora, como ele vai identificar a chave primária, ele já vai gerar o script, ó, vai criar a tabela produtos, as propriedades, ele seguindo as convenções, ele vai gerar as colunas com o mesmo nome das propriedades, que é código, nome, descrição fora estoque. E olha aqui a chave primária, código. Agora eu vou aplicar um update database e vamos ver o banco de dados que ele vai gerar para mim. Ele vai aplicar o script de migração, vai gerar o banco de dados e a tabela produtos. Olha, ele aplicou a migração, abrindo o SQL Server Management Studio e mandando atualizar as visualizações do banco de dados. Eu vou ver aqui o meu banco de dados ABDemo e a tabela produtos que ele gerou. Vamos ver como ele gerou a tabela. Olha, código já está definido como uma chave primária. Nome, nvarchar max, não obrigatório. Descrição, nvarchar max, não obrigatório. E fora de estoque foi mapeado. Então aqui ele gerou essa tabela. Eu vou ter que continuar aplicando atributos Data Annotations para seguir os requisitos. Eu vou ter que alterar aqui a definição da propriedade nome, descrição, fora estoque. E aqui só faltou a coluna para ele controlar a concorrência. Então eu vou fechar aqui a definição dessa tabela, retornar para a minha classe produto e vou iniciar a definição dos atributos Data Annotation. Então aqui na classe produto eu quero que ela mapeie para uma tabela chamada novos produtos no esquema admin. Por padrão ele vai mapear para a tabela produtos que está definida aqui na minha classe de contexto, definida na propriedade DB7. Vai mapear para produtos, eu não quero isso. E outra coisa, por padrão ele vai usar o esquema DBO, eu quero o esquema admin. Então aqui eu vou usar entre colchete o atributo toTable, informar o nome que eu quero para a nova tabela, vai ser novos produtos. Aqui eu vou ter que incluir uma referência ao System Component Model Data Annotations Schema. Aqui ele já vai mapear com a tabela novos produtos. Só que além disso, eu quero também que o esquema seja alterado para admin. Então eu posso vir aqui e definir qual é o esquema que eu quero, admin. Pronto, já apliquei o primeiro atributo seguindo os requisitos. A chave primária já foi definida, a propriedade nome tem que ser obrigatória com tamanho igual a 80 e mapear para a coluna nome produto. Aqui ele vai mapear, ele está mapeando para a coluna nome. Eu quero nome produto, então eu vou ter que definir um atributo column, definir aqui nome produto, que é o nome da coluna que eu quero que seja gerado. E além disso, o tipo aqui da coluna, ele vai ter que ser, eu vou ter que definir ele como nvarchar de 80. E mais uma coisa, ela é obrigatória, então eu posso combinar required mais de um atributo Data Annotation. Essa propriedade nome agora está sendo mapeada para a coluna nome produto, nvarchar 80, e ela é obrigatória. Na descrição, ela vai ser obrigatória e o tamanho tem que ser igual a 200. Eu posso definir o tamanho usando a propriedade maxlen e definindo aqui como 200. Pronto. Finalmente, a propriedade fora de estoque, eu quero que ela não seja mapeada, então eu vou usar o atributo notMapped. Dessa forma, essa propriedade não vai ser mapeada para uma coluna da tabela. E por último, eu vou definir uma nova propriedade para controlar a concorrência. E aqui eu vou definir uma propriedade chamada rowVersion, que vai ser mapeada com uma coluna rowVersion do tipo ArrayByte. E aqui eu estou usando o concurrence check, o atributo concurrence check. Esse atributo ele é usado para especificar que uma propriedade ela deve ser incluída
numa cláusula where, em uma instrução update ou delete como parte do gerenciamento da concorrência. Então agora eu apliquei os atributos data annotations na minha classe produto, seguindo os requisitos, e agora eu vou retornar aqui ao meu console. Eu dei um update de database, então agora eu vou dar um add migration ajuste. Vou ajustar a tabela com os atributos data annotations aplicados. Então ele vai gerar um novo script, e você vai perceber que esse script ele vai primeiro excluir a coluna fora de estoque, alterar o esquema para admin, renomear a tabela produtos para 9 produtos, renomear a coluna nome para nome produto, alterar a coluna descrição com tamanho de 200, alterar a coluna, o tipo da coluna para nvarchar 80. Aqui eu acho que eu errei, hein? Vamos voltar aqui na classe que eu acho que eu errei aqui, ó. Aqui, ó. Errei aqui, ó. Coloquei aspas, então vai dar erro quando eu concluir a migração ali. Então aqui, inclusive, eu tenho que fechar parênteses aqui. Então vamos desfazer essa migração. Remove migration. Eu percebi que quando ele gerou o script, ele gerou com um erro. Eu havia errado aqui, ó. nvarchar 80, e aqui fecha esse parênteses, e aqui eu fecho o colcheete. Então vamos remover a migração e vamos fazê-la novamente. Porque agora, aqui, ó, agora tá certo. Aí ele vai incluir uma nova coluna, ó, do tipo row version, e vai incluí-la no gerenciamento de concorrente. Então agora eu já posso aplicar o update database e ver como vai ficar a minha tabela. Ele já aplicou a migração. Vou aqui no banco de dados, vou mandar ele atualizar a exibição das tabelas. Olha aqui, ó, novos produtos. Olha aqui o esquema admin. Então ele já alterou o esquema para admin ao invés de DBO, e o nome da tabela agora é novos produtos. Vamos ver o design. A minha coluna agora o nome dela é nome produto, nvarchar 80, e não permite nulo. É obrigatória. Descrição nvarchar 200 é obrigatória. E eu incluí a coluna row version, que é um array de string, que vai permitir tratar a concorrência. Então, dessa forma, nós vimos como aplicar os atributos data annotations no nosso modelo para sobrescrever as convenções. Então, dessa forma, eu tenho agora duas formas de sobrescrever as convenções: Fluent API e Data Annotations. Qual eu vou utilizar? Então aqui eu fiz um resumo. O Data Annotations ele é indicado para pequenas aplicações e para modelo de dados mais simples. Ele é mais indicado para ser usado como propriedades. O problema do Data Annotations é que ele vai poluir o modelo de identidade com os atributos, como nós vemos aqui, ó. Olha o meu modelo de identidade, está muito poluído. A Fluent API ela é indicada para aplicações comerciais, para modelo de dados mais complexos e para definir relacionamentos. E ela não polui o modelo de identidades, porque ela é feita via código, lá no método onModelCreating. A Fluent API pode fazer tudo que a Data Annotations faz. Já a Data Annotations ela não pode fazer tudo que a Fluent API faz. Por exemplo, definir chaves compostas, só a Fluent API. E mais uma coisa, nós podemos usar as duas abordagens numa mesma aplicação, só que tem um detalhe, isso não é recomendado. E outra coisa, a Fluent API ela sempre vai sobrescrever as configurações Data Annotation. Então, se você fizer uma definição Data Annotations, depois fizer a mesma definição na Fluent API, ou fizer uma definição usando aqui a mesma propriedade, que são equivalentes, o código Fluent API vai sobrescrever o código Data Annotation. Então, com isso, nós encerramos esse mini curso Entity Framework Core, e no ano que vem, nós vamos começar um outro curso aí, talvez de Docker. Até o ano que vem, e um feliz 2019 a todos.